de lá, mas nós mesmos não conhecemos fontes. Então, fique esperto. Você vai votar? Olha quem são as pessoas. Olha o que é o bem da cidade. O que é o bem da cidade? Eu vou votar porque é crente. Não necessariamente. Não necessariamente. Olha o que a pessoa fez, faz e pode fazer. Olha o que Deus quer. Agora, também não estou dizendo que você não pode votar em crente. Vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo, né? Então tá bom. E eu espero que Deus te liberte das polarizações em nome de Jesus. Espero mesmo. Está na hora da igreja ser liberta de polarização. O negócio é olhar a justiça. Parar com essa coisa de sou anti isso ou anti aquilo. A gente é a favor da paz e da justiça. Se não for isso, esquece Deus. Esquece Deus. Vai filiar um partido, seguir sua vida, esquece Deus. Porque Jesus é apartidário, Ele está acima disso tudo. Vamos orar. Vamos interceder. Diante disso. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Esse é o salmo que a gente orou hoje, nessa manhã. E nós queremos louvar a Deus, que Deus seja louvado. Pai, mais uma vez nós invocamos o nome do Senhor, juntos aqui, nesse lugar, esse lugar sagrado, esse lugar da habitação do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos olha além das instituições. Obrigado porque o Senhor nos olha além das nossas concepções teológicas, doutrinárias. O Senhor vê o ser humano, o Senhor vê a gente aqui com todas as nossas carências. O Senhor vê a gente com todas as nossas falhas, com todas as nossas necessidades, com as virtudes que o Senhor mesmo tem trabalhado dentro de nós. Obrigado, porque a despeito de certo e errado, o Senhor está aqui, o Senhor está entre nós. Louvado seja o seu nome, grande, nome santo, nome poderoso, majestoso é o Senhor. Nós louvamos o Senhor aqui. Eu te louvo por saber que o Senhor é Deus perfeito. Te louvo do fundo do meu coração, porque não dependo de outras vozes para louvar o Senhor. Não dependo de outros acessórios para louvar o Senhor. Dependo só da ação do seu Espírito, e é nesse Espírito que eu te louvo, é nesse Espírito que eu oro ao Senhor. Oro pelas pessoas que estão aqui dentro desse auditório agora, em nome de Jesus. Oro para que cada um seja visitado pelo Espírito Santo do Senhor de maneira inequívoca. Oro por pessoas que ouvem, que assistem esse culto, essa pregação, essa mensagem agora, que sejam visitadas pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Que não haja mais nenhuma superficialidade na nossa relação com o Senhor, na nossa oração, no nosso discurso, na nossa ação e reação diante da sua presença. Agora, Deus, eu quero unir minha voz com aqueles que oram de verdade, aqueles que intercedem pela nossa cidade, pelo que vem a acontecer, pela eleição que nós teremos, por escolhas que faremos conscientes em gente para administrar, para fazer a gestão dessa cidade, gente que vai trabalhar na causa do pobre, na justiça com todos, com os ricos, com todas as classes, com todos os bairros, com todos os lugares dessa cidade. Eu oro para que a vontade do Senhor seja feita em nome de Jesus. E oro pedindo, pelo amor de Deus, impeça que governantes maldosos, maléficos, pilantras, sejam eleitos, seja para prefeito, para vereador, o que quer que seja. Eu oro para que venha a justiça do Senhor. E oro para que o Senhor dê à igreja do Senhor caráter, Deus, integridade para votar nesse momento, para escolher, para discernir a vontade do Senhor para cada um, para cada voto, para cada escolha, para cada opção. Eu oro para que o Senhor impeça os espíritos do inferno de trazerem mais confusão, mais violência para essa cidade. Em nome de Jesus. Como o Ricardo orou, eu oro para que haja paz. Paz aqui dentro, paz nas nossas casas, paz nas nossas famílias, paz nas ruas, paz em todos os lugares. Para que o reino do Senhor se manifeste, passe por meio da sua igreja, vá por meio da rua, dos outros lugares e para as urnas, em nome de Jesus. E oro para que o nosso país seja visitado por um sopro do Senhor de justiça, de retidão, que mude a nossa cultura em nome de Jesus. Oro para que o Senhor destrua os principados de corrupção nessa nação em nome de Jesus. Oro para que o Senhor destrua os poderes do inferno, que faz a gente aceitar a corrupção como parte dessa cultura, que faz a gente aceitar o engano, a mentira, a mentirinha, o jeitinho, o orgulho, a maledicência, a calúnia, a difamação como parte da cultura, como coisa normal. Eu peço que o Senhor traga o temor do Senhor para nós e para o povo desse país, em nome de Jesus.
ouve nossa oração. E Deus, se não houver nenhum outro lugar que estiver aberto para o Senhor começar, isso começa pelo menos dentro do meu coração. E começa dentro do coração daqueles que te querem, daqueles que te recebem, daqueles que querem o Senhor. Em qualquer lugar, qualquer culto, em qualquer lugar geográfico, qualquer lugar institucional, eu oro para que venha a ação do Senhor em nome de Jesus. Seja glorificado em todas as coisas. E ajuda-nos a de antemão manter o louvor ao Senhor no nosso coração. E nós sabemos que quando o Senhor age, não há ninguém que impede o Senhor agir. Ninguém. Não tem o inferno, não tem a política, não tem a religião, nada impede o Senhor de agir segundo a sua vontade. Então que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é bom. É ou não é, gente? O Senhor é bom. Nem sempre a gente vê a bondade do Senhor. Verdade. Nem sempre a gente caracteriza as coisas como bondade do Senhor. Nós estamos muito acostumados a achar que bondade é aquilo que nos agrada. E não necessariamente aquilo que nos faz bem. E Deus é aquele que nos faz bem, por isso Ele é bom. Por isso Ele é bom. Porque Ele nos faz bem. Ele nos coloca nos lugares certos, nos coloca nos lugares certos, nas horas certas. Ele nos guia, né? Ele nos direciona, Ele nos protege. E alguns momentos são agradáveis, alguns momentos são desagradáveis. É assim. A gente que é, como diz Jesus, nós que somos maus, né? Nós que somos maus, está até no texto que a gente vai ler, que é no Sermão do Monte, mas nós que somos maus, gostamos, via de regra, gostamos e sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai dá o Espírito de Jesus, né? Então, nós somos maus, a gente tenta trabalhar bem com os filhos, educar bem os filhos, e você sabe que em alguns momentos a gente deixa os filhos chateados com a gente, é ou não é? Pai, mãe, alguém já deixou o filho chateado aqui ou não? Se não tiver deixado, Deus tenha misericórdia da sua vida. Você está errado, está em pecado, seu filho vai para o inferno. Sério? Sério. Pais que não fazem os filhos ficar chateados, correm o risco de seus filhos irem para o inferno. E vocês não estão ganhando o caminho da justiça. Vocês estão ajudando na famosa geração do mimimi. Se não for do meu jeito, eu saio, não gosto e tchau, né? E não é assim. Então, esse é o nosso problema. Isso é um problema de espiritualidade. Nós vamos ter problema com Deus, entendeu? A gente vai achar que se Deus não agradar a gente, então não está bom, não é bom, Deus não está nem aí, o culto não é bom. Paciência, Deus é bom o tempo todo, porque Ele trabalha para o nosso bem em todo momento. Amém? Os fiéis digam amém. Os infiéis digam amém também, porque vocês vão ser fiéis. Vamos ficar em pé então, por favor. E nós vamos ler o Evangelho. As palavras do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Mas a nossa ênfase está no último versículo que eu vou ler. Acompanhe comigo, por favor, Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, se alguém tiver alguma dúvida. Disse Jesus lá no Sermão do Monte, quase concluindo o sermão, Ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas ao que lhe pedirem. Mas o versículo 12 que a gente vai falar dele. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu vou ler de novo, preste atenção na palavra do Senhor. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. E eu vou ler mais uma vez, Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Vamos orar. Pai, santificado seja o nome do Senhor.
Sua palavra é santa, é eterna e viva. Eu oro para que, muito além do texto, a palavra viva, que é o Senhor Jesus, esteja e se manifeste nesse lugar, trazendo pela ação do Espírito do Senhor, a revelação da sua vontade para a nossa vida, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Vamos conversar sobre algo aqui. Eu vou tentar ser mais objetivo possível, eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Normalmente, eu prego e eu divido as pregações, ou que eu ensino, em quantos pontos, vocês sabem? Aí, tá vendo? Vocês já decoraram 3 pontos. Às vezes eu passo um pouquinho 4, 3,5, 2,5, né? A gente negocia assim. Hoje são 19 pontos. Então, fecha a porta aí, porque, ô Márcio, fecha a porta para ninguém. Não, brincando. Ele ia fechar mesmo. Para ninguém sair, porque são 19 pontos. Mas eu vou ler os 19 pontos. E eu vou explicar isso para vocês. Nós estamos de um versículo, de um texto, que é chamado de regra áurea do reino de Deus, do Sermão do Monte. Exatamente esse versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Regra áurea, a regra de ouro do Sermão do Monte. Façam aos outros, isso olha bem, façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam com vocês. Quando a gente estuda esse princípio, segundo alguns, na verdade uma declaração, um princípio que já ocorria antes de Jesus e pós-Jesus. Então, por exemplo, segundo alguns, Confúcio, que foi um filósofo chinês, isso 5, 6 séculos antes de Cristo, na verdade 500 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já usava essa expressão, essa declaração de uma outra forma. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. E a gente vai ter registro de, por exemplo, o famoso Rabino Hillel, que é um dos mais famosos, citados até pelos cristãos, mas o Rabino Hillel, já no ano 20, depois de Jesus, citou isso também. E ele cita num caso interessante, porque eles falam sobre o Rabino Hillel, que teve uma vez que um ímpio, um não-judeu, chegou para ele e falou: Rabino Hillel, eu gostaria que eu desafio o senhor a resumir toda a lei e os profetas, enquanto fica em pé num pé só. Porque a lei e os profetas são imensos, é a Torá. Aí diz que o Rabino Hillel ficou em pé num pé só e disse: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. E resumiu, pronto, a lei e os profetas. Bom, qual a questão disso? É que seja Confúcio, se realmente tiver falado isso, ou o Rabino Hillel, e eu sei que outros falam isso aí, toda a tonalidade da colocação deles é negativa. A tonalidade de Jesus, no entanto, é positiva. E é o que eu chamo de proativa. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: façam, é ação direta, é ativo. Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam a você também. Então, é um princípio de sabedoria. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte, que essa declaração, essa regra áurea do Sermão do Monte, ela é denominada de chamada à perfeição, ou chamada ao discernimento da vida. Outros vão considerar que isso aqui é a chamada sabedoria. Eu gostaria de considerar com você nessa manhã, isso aqui como a chamada à sabedoria proativa. Chamada sabedoria proativa. Quando a gente fala de proativa, não é o contrário só de passiva. A gente normalmente imagina isso. O contrário de passivo é ativo. O proativo é aquele que tem uma iniciativa antes da mudança ou antes de uma necessidade. É que ele antevê uma necessidade, um problema ou uma mudança. Então, proativo, ele age antes de precisar da ação. Deu para entender? Isso é sabedoria. Parece até redundância, mas eu quero compartilhar com vocês então aqui sobre a sabedoria proativa. E por que eu falei de 19 pontos? Eu vou explicar já já. Sabedoria proativa, se eu fosse falar 3 pontos, eu falaria sobre o fundamento, propósito e princípio. Qual o fundamento da sabedoria proativa? O fundamento é: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, também façam vocês a eles. Esse é o fundamento. Qual o propósito? O propósito não tem o objetivo de fazer isso ou não fazer aquilo.
ou fazer isso para obter aquilo. Porque você pode pensar o seguinte: bom, se eu vou fazer o outro que eu quero que ele me faça, então eu estou barganhando. Não, não é esse o princípio. Não é fazer para obter outra coisa, mas fazer isso, porque isso é a essência da lei e dos profetas. A lei e os profetas é o que cumpre em Jesus. Deu para entender? Quando Jesus fala, façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, né? O que ele está dizendo não é, faça para que os outros então, e não é uma maneira de manipular os outros, as circunstâncias, as outras pessoas. Ele está dizendo o seguinte, é porque nisso, na verdade só o Evangelho de Mateus tem esse acréscimo, porque nisso se cumpre, ou nisso se resume a lei e os profetas. Isso se encarna em Jesus, e nós somos chamados para essa sabedoria proativa. Bom, então nós falamos de fundamento, falamos de propósito. Quais seriam os princípios? Meditando sobre os princípios, eu encontrei umas declarações de um rabino que eu achei extraordinária, que são esses 19 pontos. Mas quem é esse rabino? Um rabino famoso. Ele foi considerado até ontem um dos mais sábios que tinha por aí. Considerado nos Estados Unidos, considerado no Reino Unido principalmente. Ele foi coroado lá como Lorde, lá pela rainha, passou a fazer parte da Casa dos Lords lá no Reino Unido. E o Tony Blair, que foi um dos ex-primeiros-ministros lá da Inglaterra, era fanzaço e amigo dele, que é o rabino Jonathan Sacks, que morreu ontem. Não sei se alguém ouviu. Alguém ouviu disso? Não, então vocês acabaram de saber. O rabino Jonathan Sacks morreu ontem. Um filósofo, um escritor, um pregador, um teólogo, um rabino sábio, considerado um dos mais sábios. E ele compartilhou algumas coisas que são assim essenciais. E eu estava lendo sobre isso, falei, puxa vida, isso encaixa perfeitamente nesse princípio de sabedoria proativa. Olha, uma das coisas que o Tony Blair disse sobre o Jonathan Sacks, eu achei interessantíssimo, é que o Tony Blair disse o seguinte: ele não era só um dos maiores intelectuais que existia, mas era um dos melhores, das pessoas de melhor espírito que eu conhecia como ser humano. E ele falou, e ele me levou a reler a Torá, que nós chamamos de Antigo Testamento, e descobrir o princípio de sabedoria que está contido ali. O Tony Blair é cristão, e ele disse isso. Ele me levou a descobrir o princípio de sabedoria que está lá no Antigo Testamento. E aí, das coisas que o Jonathan Sacks falou, e de algumas coisas que eu quero ler para vocês, compartilhar com vocês aqui, eu acho que eles traduzem bem esses princípios de uma sabedoria proativa. Eu quero ler e comentá-los rapidamente com você. Vamos lá, o primeiro deles, ele diz o seguinte: nunca tente ser inteligente, busque ser sábio. Nunca tente ser inteligente, busque ser sábio. Não basta querer saber mais que os outros, busque usar sabedoria. Simples. Segundo, eu já passei o primeiro ponto, viu como é que é rápido? Segundo, respeite os outros mesmo que eles desrespeitem você. Respeitem os outros mesmo que eles desrespeitem você. Isso é proatividade. E o Jonathan Sacks estava falando aqui sobre uma questão de sabedoria, do ponto de vista de sabedoria, e o que é a lei, o que o Antigo Testamento, o que o princípio judaico, aqui a gente pega carona nas palavras de Jesus, judaico-cristão ensina para nós. Terceiro princípio, nunca busque reconhecimento público pelo que você faz. Nunca busque reconhecimento público pelo que você faz. Aí ele observa, se você merecer isso, você vai receber. Mas se você não merecer, você vai ser atacado. A bondade nunca precisa atrair atenção para si mesma. Então nunca busque reconhecimento público pelo que você faz. Tudo que eu vou falando, se não der tempo de você ticar, de você anotar, depois você pode ouvir, pode assistir, e vai escrevendo e vai ticando da sua própria vida aí, né? Um checklist assim. Quarto princípio, quando fizer bem aos outros, é você mesmo, a sua consciência e o seu próprio autorrespeito que serão beneficiados. Ou seja, o maior dom da generosidade é a oportunidade de dar. Faça o bem, dê. Quando fizer bem aos outros, você está fazendo bem para você mesmo. Quinto, não tome atalhos na vida. Guarde isso, não tome atalhos na vida. O que ele estava falando com isso? É que não existe sucesso sem esforço e nem conquista sem um trabalho duro. Não existe, não adianta.
Por isso que muita gente, olha, via de regra, inclusive na religião e na espiritualidade, onde tem multidão, é gente procurando atalho. Multidão busca atalho, sempre. Se você duvidar, confira. Confira a proposta, confira o discurso, sempre. Quando você vê populismo, é a mesma coisa, as pessoas querem atalho. Atalho para receber algo. Sexto princípio, número 6 aqui. Mantenha-se distante daqueles que buscam a própria honra. Mantenha-se distante daqueles que buscam a própria honra, ou aqueles que vivem em busca de honra. Ele diz o seguinte: seja respeitoso, mas nenhum de nós é chamado para ser espelhos dos que se amam. Isso acontece demais. A gente vê gente que acontece no nosso meio, talvez com a gente, talvez com os outros, não é? Busca honra o tempo todo, busca ser famoso, busca ser aplaudido por todos. Daqui a pouco a gente está sendo espelho dessas pessoas. São pessoas egocêntricas e nós nos tornamos também egocêntricos assim. Princípio número 7. Em tudo que fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo que fazemos. Óbvio, né? Em tudo que você fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo o que fazemos. E ele diz o seguinte: não tem como trapacear com Deus. Quando nós tentamos enganar os outros, geralmente a única pessoa que é enganada somos nós mesmos. Então, mantenha-se, tudo que fizer, mantenha sempre em mente que Deus vê tudo o que fazemos. Tudo, todas as coisas. 7. 8. Essa foi a 7, não foi? Você está acompanhando? Então 8. Se você não estava acompanhando, você acompanha agora. 8. Seja tardio para julgar os outros. Olha só, o Sartre está falando aqui, está ligado com o que Jesus acabou de falar no Sermão do Monte. Se você olha no texto que vem antes ao que eu te falei, Jesus está falando exatamente desse princípio. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque com a medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então, o Jonathan Sacks está dizendo aqui: seja tardio para julgar os outros. E preste atenção na observação dele. Se eles estiverem errados, se os que te julgam estiverem errados, Deus os julgará. Mas atenção, se você estiver errado, Deus vai julgar você. Gera um temor, não gera? Princípios para a sabedoria. Seja tardio em julgar os outros. Se eles te julgarem e estiverem errado, Deus julga eles. Mas se você estiver errado, Deus vai julgar você. Não tenha dúvida disso. 9. Muito maior é o amor que damos do que o amor que recebemos. Muito maior é o amor que damos do que o que recebemos. Deixa eu seguir aqui, porque senão não vai dar para eu fazer o comentário. 10. Ele diz: use bem o seu tempo. Parece até palavra de autoajuda, né? Use bem o seu tempo. Mas a observação que o rabino fez, que é muito interessante, ele diz assim: a vida é curta. Ponto. A vida é curta. Use bem seu tempo. A vida é curta. E eu aperto a pausa para dizer uma coisa para vocês. A vida pode ser 80, 90 anos para alguns, mas não para todos. Para alguns a vida 12 anos, 15 anos, 20, 23, 28, 40, 50, e aí vai. A vida é curta. E ele segue dizendo o seguinte: é muito curta para desperdiçar o tempo na televisão, nos jogos de computador e em mensagens desnecessárias. Ela é curta demais para desperdiçar o tempo em fofocas ou invejar os outros pelo que eles possuem. É curta demais para cultivar raiva e indignação. E é muito curta para desperdiçar fazendo críticas a outras pessoas. Ensina-nos a contar os nossos dias, diz o Salmo, para que tenhamos um coração sábio. Mas qualquer dia que você tenha feito bem a alguém, não será desperdiçado. Então, quando ele fala, use bem o seu tempo, use com o que é essencial, com o que é benéfico. Princípio de sabedoria. 11. Você encontrará muitas coisas na vida que o angustiarão. Já viu isso ou não? Já, né? Muitas coisas na vida lhe deixarão angustiado. As pessoas podem ser descuidadas, cruéis, irrefletidas. Elas podem ser ofensivas, arrogantes, ásperas, destrutivas, insensíveis, e rudes. Quando eu estava lendo isso, eu falei, ele está falando de gente que eu conheço.
De mim e dos outros. Olha só. Assim, as pessoas podem ser descuidadas, cruéis, irrefletidas, ofensivas, arrogantes, ásperas, destrutivas, insensíveis e cruéis. Legal. Aí ele fecha e diz assim: isso é problema delas, não seu. Pega isso. As pessoas podem ser terríveis. Isso é problema delas, não seu. A questão é como você responde à ação das outras pessoas. Sabedoria, não é? Que sabedoria. Eu não sei o que vocês estão pegando. Se seria mais fácil eu pregar 3 pontos ou falar coisas tão práticas da vida para vocês. Para mim. As pessoas são assim. A gente fica diante de Deus, algumas vezes a gente reclama com Deus, outras vezes a gente reclama com os outros acerca de outras pessoas. E o que ele está dizendo é: isso não é problema seu, isso é problema delas serem do jeito que elas são. A questão é como você vai responder a essas atitudes dela. 12. Se você tentou fazer algo e falhou, não se sinta mal. Deus perdoa nossas falhas assim que as reconhecemos como falhas. Vou repetir. Se você tentou fazer algo e falhou, não se sinta mal. Deus perdoa as nossas falhas assim que as reconhecemos como falhas. O problema é se nós tentamos olhar para as nossas falhas como se elas tivessem sido sucesso e a gente tivesse virado um fracasso. Bom, deixa eu seguir aqui. Ele diz assim: ninguém que vale a pena admirar jamais teve sucesso sem muitas falhas no caminho. Então ele diz o seguinte: o poeta escreveu vários poemas ruins antes de você ver o bom. O pintor pintou algo terrível antes de você ver a coisa boa que ele fez. Então sempre pessoas erraram, fizeram coisas ruins, falharam antes de fazer algo bom. Não desista, siga nesse caminho. Deus caminha com a gente a despeito das nossas falhas. Amém? Se você não tem coragem de falhar, você não tem coragem de fazer sucesso. Simples assim. Se você não tem coragem de falhar, não tem como fazer sucesso. 13. Busque sempre a amizade daqueles que são fortes em áreas nas quais você é fraco. Busca sempre a amizade de pessoas que são fortes nas áreas em que você é fraco ou fraca. E ele diz: nenhum de nós tem todas as virtudes. Pô, já me deu um baita de um consolo. Aí depois ele diz assim: mesmo um Moisés precisa de um Arão. Mesmo alguém tão deficiente como Moisés precisa de um outro deficiente como Arão, mas ele precisa de complemento. O trabalho em equipe, uma parceria, uma cooperação com outras pessoas que têm dons diferentes ou maneiras diferentes de ver as coisas, é sempre maior do que qualquer indivíduo pode alcançar sozinho. Nós precisamos de mais gente com a gente. Sobretudo pessoas que nos completem. Amém? Amém. Olha, cada ponto desse dá para ir longe, né? É uma tentação, mas vamos embora. 14. Crie momentos de silêncio em sua alma se você deseja ouvir a voz de Deus. Crie momentos de silêncio em sua alma se você deseja ouvir a voz de Deus. Gente, a gente tem visto, convivido, a igreja tem se tornado um lugar. Eu falo nessa aqui há muitos anos. Alguns aqui já me ouviram muitas vezes, outros não. Mas é tão normal no nosso meio a gente ouvir as pessoas falando assim: aí Deus falou isso comigo, porque Deus falou aquilo, porque o Senhor disse isso comigo, disse aquilo. Quando na verdade você vai conversar com as pessoas, elas não têm tempo nem para orar. Ah, não tenho tempo, eu estou enchendo a minha agenda, a minha preocupação. Mas que horas que você para ouvir Deus? E aí criou-se essa coisa de que, não, mas nós ouvimos o Deus o tempo todo, o nosso culto é o tempo todo. Isso é uma mentira. Não existe esse princípio na Bíblia, não. Não existe, não. Para nenhuma. Nós adoramos o Senhor. Nós nos devotamos ao Senhor todos os dias. Mas, por exemplo, o princípio de uma reunião do povo de Deus, do culto, ele é do Antigo ao Novo Testamento. Reuniões específicas, em dias específicos, sim. Momentos específicos, sim. Por isso que está essa falência na espiritualidade. Ninguém pisa no freio. E acha que pode faltar as reuniões assim da igreja. Olha no Antigo Testamento, você não vai achar isso. Olha no Novo Testamento, você não vai achar isso. Onde você vai achar isso? No cristianismo pós-moderno, depois do ano 2000, 2005 para cá.
E nisso que está acontecendo com a igreja em todos os lugares. Por quê? Porque tem alguém lá fora que merece mais temor do que Deus. Alguém lá fora que merece mais atenção do que Deus. Alguém lá fora que merece mais louvor do que Deus. Alguém lá fora que dá mais prazer do que Deus. Se quiser ouvir a voz de Deus, pare um pouco. Ouça, experimente o silêncio. Volte a atenção da sua alma para Ele. 15. Se alguma coisa estiver errada, não culpe os outros. Se alguma coisa estiver errada, não culpe os outros. Apenas pergunte, como é que eu posso ajudar a corrigir isso? Via de regra, isso surgiu lá no Éden. A gente já tem um dedinho pronto, assim ou não é? Depois do Éden, é engraçado, porque olha só, acho que eu já comentei isso aqui. Até o início da década de 80, pelo menos, eu estou falando de forma generalizada, a igreja evangélica não suportava a ideia de psicologia. Aliás, grande parte das igrejas, os pastores e líderes, nem aprovavam que os membros fizessem psicologia. Era assim. Bom, o problema não é a psicologia, é que depois disso, o psicologismo entrou. O psicologismo entrou dentro da igreja. O que é o psicologismo? É achar sempre que eu sou... isso é mais uma concepção freudiana do negócio. É achar sempre que eu fui barrado, podado na minha libido e no meu senso de prazer. É por isso que muita gente está sendo retirada das igrejas por causa de alguns psicologismos desses. Isso foi para o púlpito. E aí a gente tenta gerar prazer nas pessoas. Como a gente não vai conseguir gerar prazer o tempo todo, as pessoas vão frustrar. Esse é o princípio do Frankl. Viu, Alcione? Esse é um princípio do Viktor Frankl. Nós não vamos gerar prazer nas pessoas o tempo todo. Nós não conseguiremos. Nós vamos frustrar. Daí vem o que a gente chama de tédio, né? O tédio existencial, que é a frustração existencial. Aí vem a depressão, aí vem o desespero e vem o suicídio. Felizmente, isso vem dentro da igreja. Porque a gente vai achando que tem que ser assim. Nós somos frustrados, então o problema é do outro. O problema é da igreja, o problema é do pastor, é da pregação, é da música que não está legal, é do ministério, é do irmão que não olha mais para mim, é da sociedade que eu não devia ter feito, mas fiz, né? Dentro da igreja, sem olhar a liderança, o que falou, e depois deu errado. A culpa é sempre do outro. Então, o princípio de sabedoria, se tem algo errado, não culpe o outro. Procure saber como você pode ajudar a corrigir o erro. Bom, vamos lá. Esse foi o 15. 16 então. Acabando já. 16. Lembre-se de que você cria a atmosfera que o cerca. Lembre-se sempre de que você cria a atmosfera que o cerca. Aí o rabino comenta: se você quer que os outros sorriam, você deve sorrir. Se você quer que os outros deem, você deve dar. Se quiser que os outros o respeitem, você deve mostrar respeito por eles. Sabedoria. Que princípio de sabedoria. Não sei como você ouve isso, mas eu ouço isso com uma sensação de carência terrível, talvez na minha vida, nos meus relacionamentos e na sociedade como um todo. Carência de gente que sabe que é a partir de mim que eu vou ajudar esse ambiente a melhorar, né? A partir daquilo que eu quero que seja esse ambiente. Então é aquela velha questão: eu quero que essa reunião seja alegre. Sorria. Eu falo tantas vezes aqui para o povo, eu espero que vocês se lembrem disso durante muito tempo, em qualquer lugar que vocês ou eu estiver, mas espero mesmo. Se você quer um louvor alegre, sorria enquanto louva a Deus. Sorria, porque você está louvando a Deus. E uma das maiores incoerências é louvar a Deus de cara fechada. E essa mania nossa de orar fazendo uma cara de raiva. Você olha e fala: estou entendendo, né? Senhor, o senhor pode vir. Eu falei: estou chamando Deus para o tapa. Não é possível. Estou falando com Deus, com um lugar de alegria, uma cara fechada de tristeza, está morrendo. Como é que você louva? Você já viu agradecer assim? Você vai declarar seu amor por uma pessoa com a cara de raiva? Bom, sigamos. 17, seja paciente. Às vezes o mundo é mais lento que você. Espere que ele alcance você, porque se você estiver no caminho certo, eventualmente ele te alcançará. Seja paciente. Nem todas as pessoas andam na mesma velocidade.
Aprendizado para a gente, né? Ainda mais num mundo que corre demais. E o mundo prega o oposto. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando de cultura, estou falando de mídia, de palestra, sempre seja rápido, é ou não é? Seja ágil. Nós temos que ser uma máquina ágil. Aliás, isso é a expressão de palestra que tem aí hoje, inclusive de coaching. Nós precisamos ser uma máquina ágil. Você mata qualquer um desse jeito. Então, seja paciente. Paciente. 18. Nunca se preocupe quando as pessoas lhe disserem que você é uma pessoa muito idealista. E aí o Rabino diz o seguinte: são as pessoas idealistas que mudam o mundo. Se você deseja sinceramente no curso da sua vida deixar o mundo sem mudança, e é uma questão que ele faz. O mundo precisa mudar. Você deseja passar por ele e deixar sem mudança? Por onde você passa? Olha só, aí eu vou pegar uma carona aqui rapidinho, porque o nosso tempo está fechando. Nós somos agentes do reino de Deus. Onde o reino de Deus passa, ele promove mudanças. Por quê? Porque quando nós falamos em reino de Deus, é o reino de Deus vindo pelo Espírito Santo na igreja dele, habitando nessas pessoas e tornando a gente a extensão de Jesus Cristo. Amém, gente? Deu para entender? Deus vem pelo Espírito dele, nos torna o corpo dele, a extensão de Jesus Cristo. Logo, onde nós supostamente vamos e passamos, Jesus está passando. E qual lugar que Jesus passou que não teve mudança? Qual lugar que Jesus passou e não ajustou as coisas? Qual lugar que Jesus passou e não sacudiu as estruturas daquilo que era contrário ao reino de Deus? Então, é óbvio, e eu falo isso para você e falo para mim. Quem está indo com a gente? Nós e os nossos amigos que gostam de nós, que gostam do nosso discurso, nós atraímos os outros, os parentes e todos, porque é tudo legal, ou nós estamos levando o reino de Deus por aí? Eu não posso deixar você ir embora sem fazer você questionar isso. Seja um pouco mais idealista, porque talvez o Jonathan Sachs tenha falado isso aqui para a cultura, mas eu quero falar para a igreja, porque eu acho que falta idealismo cristão na igreja. Acho mesmo. Acho gente que sonha pouco hoje, para o reino. Na verdade, por incrível que pareça, numa certa parte da igreja não tem sonho nenhum mais. Por quê? Porque a gente olha para os governos, a gente olha para a política, a gente olha para a economia, a gente olha para essa cultura, olha para a mídia, nós vamos parar de sonhar. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos ver que os impossíveis ainda podem se manifestar, é ou não é? E as coisas podem mudar em todos os lugares, enquanto nós estivermos vivos. Não desperdice sua vida, não seja mesquinho, não seja medíocre. Vou fechar com o último princípio que o Rabino compartilhou. Seja direto e faça sempre o que diz que vai fazer. Não existe outra maneira de viver. Seja direto, seja honesto. Seja honesto. É isso, é isso. Não se engane e não engane o outro. Seja direto e seja honesto. 19 princípios, vocês decoraram todos? Eu tenho absoluta certeza que vocês não decoraram todos. Nem eu. Mas tenho absoluta certeza que alguns desses falaram diretamente com vocês. Assim como falaram comigo. Então deixa eu concluir, primeiro, com as próprias palavras do Rabino Sachs. Ele diz o seguinte sobre sabedoria. Sabedoria é algo gratuito, mas também é algo muito caro de se conseguir. É uma das coisas mais caras de se obter. Isso porque ela é adquirida através de falhas, de decepções e de sofrimento. É por isso que nós queremos sempre compartilhar com as outras pessoas as nossas lições de sabedoria na vida. Para que as pessoas não tenham que pagar o preço que nós pagamos para adquiri-las. Lindas palavras. Lindas palavras. Às vezes a gente fala isso para os filhos. Às vezes a gente chega para os filhos, né, a gente mais velho e a gente fala isso para os filhos, é ou não é? Via de regra, filho, principalmente quando está na juventude, não sei com quem que eu comentava isso outro dia. Filho na juventude sabe tudo. Sabe sempre mais que os pais, sabe mais que o mundo. Nós todos fomos assim. Nós todos os mais velhos que eu estou falando. Os outros mais novos, vocês são assim. Contra fatos não há argumentos, né? Mas se os filhos levassem mais a sério o que a Bíblia diz, eles ouviriam mais os pais. Quando chegar para você e disser o seguinte, você precisa viver, para você entender o que eu estou te falando. Você conhece as palavras, você não conhece a vida. Tem uma diferença enorme entre conhecer a palavra e conhecer a vida.
E o que os pais fazem, principalmente pais que têm fé, que têm temor a Deus, é compartilhar a sabedoria. E é isso que a gente tenta fazer, inclusive quando a gente está pregando também. A gente está compartilhando. Quando não é sabedoria nossa, por experiência nossa, é a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, gente, nós vamos fazer um bem extraordinário a nós mesmos e aos outros, se nós buscarmos a sabedoria todos os dias. Mas nós vamos fazer um bem muito maior se nós buscarmos a sabedoria na imitação de Jesus. E eu fecho dizendo que o princípio da sabedoria de Jesus é: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Vamos orar? O pessoal do louvor podia estar aqui. Eu queria te convidar nesse instante a simplesmente fechar os seus olhos para dar uma desligada. Se você não for dormir, é claro. Mas fechar os seus olhos só para ficar desligado de fora e ligar em dentro. Ligar em Deus, no Espírito Santo. Orar. Pedir a Deus que venha, que traga a você discernimento. Fale com você. Que revele a você aquilo que é sua maior carência hoje. Não é a carência do outro, é a sua. Ninguém do seu lado tem a sua carência. Ninguém do seu lado precisa do crescimento que você precisa. Ore agora, nas suas palavras. Você que está aqui, você que está em casa agora, está me assistindo ao vivo aí na sua casa agora, e me assistiu nesse instante. Tem gente que assistiu ao vivo, né? Então, você que assistiu ao vivo de surpresa e hoje, ore. Nós compartilhamos vários princípios de sabedoria. Coisa abençoada, nós partimos desse princípio de Jesus, da palavra de Jesus. Lembramos do rabino Jonathan Sacks, que ajuda nesse princípio de sabedoria, que está aí, o princípio das Escrituras, no princípio de Jesus. Eu preciso, você precisa. Vamos orar. Senhor Pai nosso querido, somos carentes do Senhor, filhos e filhas carentes do Senhor. Numa vida tão tumultuada, numa sociedade tão turbulenta, a gente vive cada um de nós com os nossos desesperos, com os nossos dilemas, com as nossas ansiedades, com as nossas inquietações, preocupações, dúvidas, com os desassossegos da alma, com a falta de paciência, com as precipitações, com a pressão, com os julgamentos, com os discursos, com a necessidade de dar opinião. No meio de tudo isso, muitos de nós, eu e muitos de nós, temos deixado de abraçar a sabedoria. E eu oro para que o Senhor me ajude e ajude aqueles que querem e precisam também a abraçar essa sabedoria proativa, a fazermos aos outros, quaisquer que sejam esses outros, aquilo que queremos que eles nos façam, sem cobrar que nos façam, mas que façamos antes de qualquer atitude dos outros. Se o Espírito do Senhor vier sobre nós, nós conseguiremos fazer isso, Deus. Se o Senhor não agir, definitivamente não creio que seja possível. Então eu oro pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Derrame seu Espírito sobre mim e sobre todas as pessoas que clamam por isso agora, em nome de Jesus. Sopra, derrama o seu poder transformador na mente, no coração, no corpo. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, dá-nos tranquilidade, dá-nos paz, dá-nos discernimento, dá-nos alegria, dá-nos percepção no meio de toda a situação da vida, na própria relação com a gente mesmo, relação que nós temos com nós mesmos, em pensamento, em angústia, em tristeza, em dúvida, em lutas. Discernimento no relacionamento espiritual, Deus, diante das nossas opções espirituais, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ou das ciladas da maldade que estão espalhadas aí no nosso caminho. Livra-nos delas.
Dá-nos discernimento no relacionamento com os outros, daquilo que ouvimos dos outros, ou daquilo que nem ouvimos dos outros, e sinceramente gostaríamos de ouvir. Ajuda-nos a ser sábios nesse momento, a não ficarmos deprimidos, chateados, aborrecidos com aquilo que não vai levar a gente para lugar nenhum, e não vai levar a gente adiante, não vai nos ajudar, e muito menos nos ajudar a ajudar o outro. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos homens, mulheres, pais, filhos, irmãos, amigos, sábios o tempo todo, para que o mundo veja que o Senhor existe, que o Senhor está no nosso meio, e para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus, e reconheça que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor, que direciona a nossa vida em toda a verdade, em todas as coisas, e o Senhor receba toda a absoluta glória disso, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé. Você que está em casa, receba a bênção também, junto com essas pessoas aqui. Em seguida nós vamos cantar essa doxologia, essa oração final de glorificação a Deus. Agora, amados irmãos e irmãs, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, querido, querida de Deus, sobre todo o povo de Deus nessa cidade, que vai viver nessa semana com seus desafios e vai escolher os seus candidatos na semana que vem. E seja assim com todo o povo de Deus espalhado nesse país e nas outras nações da terra, esse povo que crê e aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. Seja assim sempre, sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo. Nós temos oração hoje, 33:30, hoje 10 horas da noite, lá no Instagram, Celso L. Tavares. Tá bom? Deus te abençoe.